Você sabe quanto tempo durou a Gondwana? Mas o que foi Gondwana? A Gondwana foi um supercontinente que começou a se formar no final do período pré-câmbrico, há 600 milhões de anos atrás. Foi ontem para a Terra. Enfim, se consolidou principalmente no Paleozoico, por volta de 50, não, de 500, não, perdão, de 500 milhões de anos atrás, entendeu? Mas a fase mais icônica foi a junção de África, América, Índia, Austrália e Antártida durante o Cretáceo. Então, meus amigos, foi. Enfim. Então, se pensarmos na vida útil da Gondwana, como se ela estivesse, entre muitas aspas, viva, ela durou aproximadamente 340 a 350 milhões de anos. Mais ou menos por esse período aí. Enfim, e como um bom zoólogo que eu sou, lembrando que eu não sou formado, mas eu estudo biologia, e como um bom futuro zoólogo que eu vou ser, cabe a mim pesquisar as espécies dessa época. Enfim, especialmente no Paleozoico e Mesozoico, a fauna era bem diferente do que conhecemos hoje. Enfim, alguns grupos de animais daquela época poderiam estar relacionados com animais atuais de forma evolutiva, sinapsídeos, antepassados de mamíferos, tá? Se você não sabe, peixes deram origem a répteis, répteis deram origem a mamíferos, tá? Só pra te falar isso. Só pra te falar isso, crocodilos primitivos. Cara, os crocodilos não mudaram nada nesses milhões de anos, tá? Não mudaram nada. Não mudaram nada. Crocodilianos daquela época ali não mudaram nada, tá? Crocodilianos. Cara, quando eu falo crocodiliano, eu me refiro ao grupo em geral, tá? Eu falei crocodilo, mas o certo eu deveria falar crocodiliano para abranger tudo, tá? Perdão. Você tinha répteis voadores, dinossauros, ancestrais de aves, enfim. Você tinha dinossauros não avianos, você tinha gambás marsupiais. A linhagem dos marsupiais começou a diversificar durante a separação da Gondwana. Mas o gambá, como você conhece, que você vê passando no teu muro aí, e o que você faz? Você atropela, você mata o gambá. Um bicho que ajuda a combater escorpião, serpente. O que você faz? Você mata o bicho. Ao matar um gambá, você está fazendo um desserviço à natureza. Então não mate gambás. Não mate gambás, ok? Enfim, mas o gambá que você maltrata, enfim, ele só foi surgir muito mais tarde, entendeu? Não maltrate gambás, tá? Depois que a América do Sul já estava isolada. Então, o gambá que passa pelo teu muro não teve origem na Gondwana original. O Gondwana não tinha exatamente os animais que conhecemos hoje, mas continha os grupos que deram origem a eles. Enfim, o gambá é famoso, mas ele descende de um período mais tardio do que um morador da Gondwana clássica, tá? É isso que eu queria falar aqui. Enfim, o único erro que eu cometi nesse vídeo aqui é que eu falei crocodilo. O certo eu deveria falar crocodiliano, para abranger jacaré, gavião, caimã, abranger tudo. Eu falo crocodiliano. Vou ensinar uma coisa para vocês. O jacaré é um crocodiliano? Sim. Ele é um crocodilo? Não. Todo jacaré é um crocodiliano. Mas nem todo crocodiliano vai ser um jacaré. Eu errei ao falar isso, perdão. Enfim, às vezes, meus amigos, um erro pode acabar com o texto todo, tá? Já imaginou eu chamar um jacaré de crocodilo? Ele não é um crocodilo, ele é um crocodiliano. Crocodilos e jacarés são diferentes. Um crocodilo, ele aguenta muito mais água salgada do que um crocodilo, enfim. Eu não quero fugir do assunto. Eu queria falar agora sobre a configuração dos continentes. Enfim, guarda marcas profundas da fragmentação da antiga Gondwana. Enfim, já falei sobre o continente que reunia América do Sul, África, Índia, Austrália.
e Antártida. Enfim, o processo de separação entre a América do Sul e a África ocorreu há 130 milhões de anos atrás, durante o Cretáceo Inferior, com a abertura progressiva do Atlântico. Estudem geologia, você vai ver que o Atlântico Sul ele se abre. Enfim. E se você for estudar ainda mais, você vai ver que a costa leste brasileira e a costa oeste africana apresentam formas complementares, quase como se fosse peça de um quebra-cabeça. E os biomas de ambos os lados guardam semelhanças notáveis, especialmente nas regiões tropicais. Você vai ter as florestas úmidas da Amazônia e do Congo, por exemplo, que partilham origens tropicais comuns e ainda exibem convergências ecológicas, como alta biodiversidade, enfim, presença de grandes rios de drenagem ampla. Apesar dessas semelhanças, a evolução faunística dos dois continentes seguiu caminhos distintos. Na África, os proboscideos, ancestrais dos elefantes modernos, se diversificaram ao longo do Cenozoico, mantendo-se até hoje como representante da megafauna de grande porte. Lá na África, na América do Sul, entretanto, grupos como notangulados ocuparam papéis ecológicos equivalentes, mas os proboscídeos nunca se aprofundaram na América do Sul. Eles ficaram mais para a América Central, entendeu? E eles não chegaram aqui naturalmente, eles chegaram aqui pelo grande intercâmbio americano, né? Após a formação do Istmo do Panamá, né? Aí eles chegaram aqui. Aí teve o contato da fauna norte-americano, sul-africano, durante o grande intercâmbio americano, né? E aí, beleza, chegaram aqui. Ainda assim, nesse processo, os proboscideos não se estabeleceram, né? Ao sul, se limitando, mas a América do Norte Central, na verdade, eles não se estabeleceram. Como posso falar? Usar o termo não se estabeleceram. Eu não gosto, porque eles até chegaram aqui, mas não se aprofundaram. Então, em vez de falar estabeleceram, muda o que eu falei. Fala, não se aprofundaram. A América do Sul possui essa própria megafauna, como o preguiça gigante, Glyptodonte, Toxodonte, que cumpriam funções ecológicas semelhantes aos grandes herbívoros africanos, tá? Contudo, esses animais desapareceram há cerca de 10 a 12 mil anos, em um processo que teve vários processos, cara. Você teve mudanças climáticas no fim da última glaciação, quanto à pressão exercida pela chegada dos primeiros humanos, que eram muito eficientes, entendeu? A caça sistemática de grandes herbívoros, combinada com outros fatores, redução de habitat, mudança climática, blá, 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 blá. Você combina isso tudo numa salada só. O ser humano era muito eficiente. Enfim, massacraram as preguiças gigantes. Os indígenas não foram os únicos responsáveis, mas eles acabaram contribuindo para a extinção, para todo sempre, da preguiça gigante. Enfim, isso daqui não é um ataque aos povos indígenas, tá? Eu não estou atacando os povos indígenas. Eu não estou atacando o povo indígena, tá? Eu não tenho nada contra eles. Inclusive, o indígena comendo caça todo dia, ele preserva muito mais o ecossistema do que o homem branco desmatando para fazer roçada, cara. Entendeu? Ele causa bem menos prejuízo. O indígena lá, matando a paca todo dia, comendo arara, comendo macaco, todo dia, ele vai causar menos prejuízo do que eu, pegando aqui um celular, câmera do celular, entendeu? E gravando aqui, comendo comida industrial, causando prejuízo ecológico imenso. Ele causa bem menos dano ecológico do que eu. Então, eu não sou contra os povos indígenas, respeito eles. Se tem algum indígena me vendo, um beijo pra você, cara, um beijo pra você. Mas a África, ela preservou muito mais a megafauna. Mas por que a África preservou mais a megafauna e aqui na América do Sul, Central e Norte, acabou com tudo? Cara, eu penso assim, nossa, se os indígenas tivessem preservado mais a megafauna, a gente conseguiria fazer um turismo muito melhor, cara.
Muito melhor. Inclusive, esses dias, eu peguei o Instagram, eu abri assim a live do Instagram, e tinha um cara lá, gravando ao vivo o turismo do Pantanal. E foi a melhor experiência que eu já fiz, porque eu me senti no Pantanal. Mas enfim, não fugindo do assunto, o motivo, a África, lá na África tem a fauna lá, tem elefante, tem rinoceronte, tem hipopótamo, tem girafa, tem antílope gigantesco. Mas por que que não tem mais nada? É muito simples. O homem, ele vai surgir na África. Quando o homem sai da África, ele não tinha a tecnologia o bastante para causar um estrago ambiental. Ele não tinha armas o suficiente para matar grandes herbívoros. Ele não tinha equipamento, ele não tinha equipamento para isso. Ele não tinha a força necessária para bater um grande herbívoro, um grande mamífero. Mas quando ele sai da África, ele chega aqui em Plissenberg, uma das possibilidades, né? Ele chega aqui, ele chega na América do Norte, desce para Central e Sul, até ele chegar até aqui, ele desenvolveu muito os seus armamentos. Então, o homem que chegou aqui na América do Sul, ele é muito mais eficiente do que um homem que saiu da África, que não tinha tecnologia de preparo bastante para bater grandes mamíferos. O homem chegou aqui, ele estava muito mais evoluído, cara, entendeu? Porque a África preservou e aqui não. O homem chegou aqui destroçando tudo, cara. Chegou aqui abalando tudo, velho. Enfim, eu posso comparar. Eu vou fazer uma comparação rápida. Não fica irritado comigo. Eu vou comparar dois grupos de ungulados diferentes. Não fique bravo comigo. Lembrando que um antílope e um veado, eles são de grupos diferentes, tá? Antílope e veado é diferente. Mas eu vou aqui fazer uma comparação, tá? Com os herbívoros daqui. Enfim, o maior veado que tem no Brasil é o cervo unicolor, o cervo do Pantanal. Ele chega a 150 quilos, tem comprimento de até 2 metros e 1,20 de altura. Ele mora no Pantanal, áreas alagadas do Brasil, Bolívia e Paraguai. É o maior cervo da América do Sul. Tem galhas ramificadas, adaptações para terrenos alagadiços e casco mais aberto. Agora, bora comparar com o maior antílope da África. Lembrando que veado e antílope é diferente. Eu estou fazendo uma comparação aqui de angulados, tá? Ambos são angulados, mas de grupos diferentes. O maior antílope da África, lembrando, já falei a diferença que não são iguais. É o eland gigante. Ele chega a 1 tonelada, tem um comprimento de 3 metros, de 4, chega a 1,80, pesa 1 tonelada. Os grandes machos vivem em savana e floresta aberta da África Central e Ocidental. Enfim, ele é muito robusto, entendeu? Então, meu amigo, o motivo de ter um eland, um angulado enorme como o eland, lá na África, e aqui é só ter um angulado de 150 quilos, é porque o ser humano não deixou grandes mamíferos prosperarem aqui, entendeu? Eu vou falar de novo, Eu só dei um exemplo. Veado e antílope são de grupos totalmente diferentes, tá? Eu tenho que falar isso 1 trilhão de vezes para ninguém fazer confusão, que eu detesto quando as pessoas me corrigem numa coisa que eu estou certo. Às vezes eu estou certo. Eu estou certo e a pessoa fala que eu estou errado. Mas eu estudei, cara. Caramba. Enfim, eu tenho que deixar isso bem claro. Antílope é da família Bovidae. Veado Pantanal é da família Cervidae. Entendeu? Só para citar isso, tá? Só para citar isso. Tá, ok. Esse contraste de preservação de continente mostra a história biográfica e moldada por uma combinação de fatores, né? Geológicos, barreiras geográficas, pressão antrópicas causadas por nós. Embora as paisagens tropicais do Brasil e da África revelem proximidades, a trajetória de ambas as faunas seguiu um caminho totalmente diferente. Enquanto uma fauna foi totalmente exterminada, a outra ficou lá preservadinha. Enfim, mastodonte,
da família Mamutidae eram grandes plastibocídeos parenistantes, elefantes modernos, que viveram na América do Sul, Central e algumas partes da América do Sul, né? Durante o Pleistoceno. Cara, eu ia ficar louco se eu visse um mastodonte na minha frente. Enfim, mas não chegaram, como já falei, naturalmente, à América do Sul. Eles tiveram que passar pelo Istmo do Panamá, né? E é isso, pessoal. Eu expliquei bem esse vídeo aqui, tá? Eu expliquei bem esse vídeo aqui. Eu detalhei informações que eu queria muito falar. E é isso.